Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre biologia. Biologia em foco. Sobre aqui para o ensino médio do Vanderlei Carvalho. Volume único. Vamos falar sobre a membrana plasmática e a parede celular. As células são delimitadas pela membrana plasmática. A membrana plasmática, plasmanela ou simplesmente membrana celular é a estrutura que delimita o conteúdo celular, separando do meio externo. Trata-se de uma película bastante delgada, cuja espessura varia de 6 nanomilímetros a 10 nanomilímetros. O modelo do mosaico fluido explica a estrutura da membrana plasmática. O modelo de membrana plasmática mais aceito atualmente foi proposto por Singer e Nicholson em 1972. Segundo ele, a membrana plasmática é formada por uma camada de lipídica de gordura dupla, constituída por fosfolipídios, glicolipídios e colesterol, e atravessada por várias classes de proteínas, entre elas as glicoproteínas. Essas são denominadas proteínas integrais. Tá uma bosta. A dupla camada lipídica também possui um outro grupo de proteínas dispostos sobre sua face interna, são chamadas proteínas periféricas. Os fosfolipídios, componentes da membrana plasmática, são células anfipáticas, isto é, possuem uma extremidade polar ou hidrófila, que tem afinidade com a água, e outra apolar, ou hidrófoba, hidrófila e hidrófoba, que repele a água. Na estrutura da membrana, essas moléculas organizam-se com suas extremidades hidrofóbicas voltadas para o interior da célula. Algumas proteínas componentes da membrana também são anfipáticas, assim ficam com suas extremidades polares situadas na superfície, enquanto as apolares se inserem na porção hidrofóbica da camada lipídica. Esse modelo sugere ainda que as membranas celulares são fluídas, propriedades que se devem especialmente aos lipídios. Sendo assim, tanto estes quanto as proteínas se movimentariam lateralmente ao longo da dupla camada. É por isso que esse modelo de membrana é conhecido como mosaico fluido. Composto de carboidratos, proteína, fosfolipídio, colesterol, proteína globular. É o esquema do modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson. Além de proteger a membrana plasmática, controla a entrada e a saída de substâncias na célula. Isso se deve à permeabilidade que ela apresenta. O movimento da água através da membrana plasmática ocorre por osmose. A água pode entrar na célula e sair dela através da membrana. Esse fenômeno é conhecido como osmose. No entanto, ele não acontece aleatoriamente, mas depende de certas condições, como uma figura a seguir, que mostra aqui no livro. O compartimento A é hipertônico em relação ao compartimento B. Vou mostrar para vocês aqui. Essa imagem aqui, mais perto. O compartimento A é hipertônico em relação ao compartimento B, eles estão separados por uma membrana. Observe o que acontece após algum tempo. Aí é uma mudança. Novamente, Eu não tenho PowerPoint, não tenho essas tecnologias, vamos aqui dentro. Essa imagem aqui, Quer escrever aí? É possível notar que houve passagem de água solvente do compartimento B para o compartimento A, ou seja, o movimento da água se deu no sentido da solução menos concentrada para mais concentrada. Após certo tempo, as concentrações igualam-se. É esse movimento da água resultante da diferença do gradiente de conservação que recebe o nome de osmose. E a célula? O que aconteceria com ela se fosse mergulhada numa solução hipotônica? E se a solução fosse hipertônica? Para responder essas perguntas, acompanhe o experimento escrito a seguir. 5 tubos de ensaio receberam soluções de diferentes concentrações. A cada um deles foram acrescentadas algumas gotas de sangue. Os tubos foram agitados cuidadosamente após 5 minutos. Uma gota de cada uma das soluções foi depositada sobre uma lâmina e observada ao microscópio sob um aumento de 400 vezes. As imagens obtidas foram as seguintes. Solução 1, 2, 3, 4, 5, onde houve a ruptura da membrana. A imagem é essa aqui. Então, baseando-se nas informações acima, podemos concluir que, em relação aos glóbulos vermelhos, as soluções 1, 2 e 3 são hipertônicas.
A solução 4 é isotônica e a solução 5 é hipotônica. O transporte de solutos através da membrana plasmática pode ocorrer por difusão. Com a finalidade de igualar concentrações, o soluto também pode movimentar-se do meio hipertônico para o meio hipotônico. Esse fenômeno é chamado de difusão. No entanto, para ele ocorrer, a membrana que separa os compartimentos deve ser permeável ao soluto utilizado no experimento. Nas células, tanto a osmose quanto a difusão são mecanismos de grande importância. Eles garantem o equilíbrio necessário entre os meios intra- e extracelular e, consequentemente, a manutenção da vida. Os principais solutos que entram na célula e saem dela por difusão são os íons provenientes dos sais. Como a concentração deles está diretamente relacionada com a osmose, fenômeno que tem participação da água, dizemos que a água e os sais são responsáveis pela manutenção do equilíbrio osmótico da célula. Então isso aí é um pouquinho de biologia, da membrana plasmática e a parede celular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Biologia em Foco.